Olá, sejam bem-vindas. Hoje nós vamos mergulhar em um tema muito profundo e transformador: a falta de sintonia com o nosso destino e com a nossa origem. E como isso afeta a nossa vida, especialmente a relação com os nossos pais. Nós vamos entender o impacto disso no vazio emocional que tantas mulheres sentem. E como nós podemos procurar uma ajuda para curar esse vazio? Eu sou Maria Bernadette, psicoterapeuta, e eu ajudo mulheres a desbloquear o vazio emocional que trava o relacionamento e afeta a prosperidade. Nós vamos também olhar o que seria esse tomar os pais. Tomar os pais é fundamental para a gente restaurar a força e a vida em nós. A falta de sintonia com o destino e a nossa origem muitas vezes é porque nós estamos desconectados de nossos pais e desse lugar de sintonia com o nosso próprio destino. Então isso gera uma sensação de vazio emocional, falta de direção na vida, dificuldade de prosperar em várias áreas da vida, porque esse vazio emocional ele é um reflexo da nossa desconexão. Então, quando nós não ocupamos o nosso lugar no nosso sistema familiar, nós nos sentimos com falta de pertencimento e de força vital. Nós nos sentimos sem rumo, bloqueados em nossos relacionamentos, no trabalho, muitas vezes muita dificuldade no trabalho, não consegue se concentrar naquilo que está fazendo. Então, e isso também afeta a nossa saúde. Então, a importância de tomar os pais na constelação familiar é muito significativo, porque tomar os pais significa reconhecer e honrar e compreender como eles são. Isso não significa concordar com tudo o que fizeram, mas sim compreender que o que eles nos deram foi o presente mais valioso, que foi a vida. E quando nós tomamos esses nossos pais, a gente fica com mais força de vida. Porque quando nós não tomamos eles, nós rejeitamos inconscientemente a nossa própria vida. E isso nos enfraquece. Então, a falta da força vital, quando nós estamos fora desse sistema, quando a gente está ocupando um outro lugar que não é o nosso, nós nos sentimos fracos e perdidos. E isso é porque nós não estamos recebendo essa força que flui através desses pais, através da aceitação dessa origem. E a falta de sintonia, ela afeta diretamente a nossa capacidade de viver plenamente. Então, tomar os pais é tomar a vida, tomar a força da vida. Então, o primeiro passo para curar essa desconexão é reconhecer e aceitar os nossos pais como eles são, com todas as imperfeições, porque a vida deles também não foi fácil. Eles também vieram com um monte de dor do sistema deles, dos pais deles. Então, ao fazer isso, nós permitimos que essa força vital possa fluir através de nós. E é como desbloquear um rio que estava represado, liberando toda aquela energia que estava estagnada lá. Então, reconhecer o nosso lugar no sistema familiar, isso é fundamental. E entender e aceitar e ir para esse lugar certo. Porque nós não devemos ocupar o lugar de nossos pais, querendo ser pais de nossos pais, nem de nossos irmãos. Porque às vezes a gente sai desse lugar de filho
e toma esse lugar sem a gente se dar conta. Porque cada pessoa tem o seu lugar. E reconhecer isso traz muita tranquilidade e paz para a gente. Então, ao tomar plenamente os nossos pais, esse vazio, aquele vazio que a gente sente internamente, ele começa a se dissipar, ele começa a se desmanchar, desbloquear. E nós nos sentimos completos com a nossa história acolhida no nosso coração. Isso fortalece os nossos relacionamentos. E quando tomamos os pais, nós liberamos as mágoas, os ressentimentos profundos, o que nos permite que nossas relações atuais, especialmente as amorosas, possam fluir com mais harmonia. E isso aumenta a prosperidade e a fluidez na vida. Então, o tomar os pais também é aceitar a vida. E ao fazer isso, muitas vezes nós começamos a prosperar em todas as áreas, no financeiro, na saúde, no trabalho. E aí nós nos sentimos mais dignos de receber e de avançar na vida. Então, o Bert fala muito da reverência aos pais, porque a reverência, ela nos acalma, ela nos insere na comunidade humana e até ela nos faz transcendê-la. Então, o tomar a vida é o selo máximo da vida adulta. E esse é um processo que ele é dividido por partes. Porque ao tomar os pais, nós interrompemos ciclos de padrões repetitivos de familiares e de comportamentos disfuncionais que podem estar presentes por gerações, trazendo cura não apenas para nós, mas também para as futuras gerações. Então, tomar os pais devolve uma conexão com a nossa força de vida, porque é um processo que ele é dividido por partes. E a primeira parte é a autorresponsabilidade, onde nós nos responsabilizamos por aquilo que nós sentimos, pelas nossas escolhas que a gente faz na vida. E a segunda etapa é honrar e ter gratidão pelos pais, pelo presente que nós recebemos deles, que foi a vida. E essa terceira parte é a mais difícil, é se autorizar a viver a própria felicidade. Essa é a mais complicada, porque ninguém toma a vida inconscientemente, ou seja, essa é a que custa mais cara para a gente aceitar. Então, embora existe pais que, por conta desse desempenho de seu papel, agem com os filhos para facilitar esse processo, mas a decisão é do filho, da própria consciência que se opõe a esse processo. Esse filho ele tem que se permitir a essa cura com esses pais. Porque muitas vezes não é assim, porque a nossa consciência ela busca manter a inocência, reproduzir padrões, ser leal àquelas dores do nosso clã. Ou seja, a pessoa não se autoriza e não se permite a viver diferente dos pais, fazer diferente dos pais, ir além dos pais. Então, fazer tudo isso gera uma certa culpa em nós. Porque tomar a vida exige que nós suportamos a culpa em desagradar e também seguir em direção contrária dos padrões que já tem ali nesse sistema, ir além daquilo que a nossa consciência autoriza. É como ir num novo caminho, mas ali tem uma voz que diz, a partir dali você está sozinho.
E isso é muito difícil de suportar, essa medida de solidão, porque dá medo, né? Então, a maior conquista da nossa alma é fazer o melhor com a nossa vida que recebemos e nos autorizar e permitir a própria felicidade. Porque enquanto nós não aceitamos o que vem dos pais e continuamos a culpar eles, batendo de frente, aí a vida não flui. E o Bert, nesse processo de tomar os pais, ele sempre colocava que era a parte mais difícil. A vida, ela é muito difícil, essa desconexão com esses pais, né? E nos conectarmos a esse algo maior para ter força e seguir a vida. Porque isso só acontece quando nós assumimos a responsabilidade e nós saímos do papel da vítima. Porque ficar no papel da vítima é mais cômodo, né? E para buscar a nossa história e deixar um legado com a nossa melhor versão, isso exige muita força de vontade. E muitas vezes nós temos que pagar um preço muito alto por isso. Porque a aceitação é difícil. Então, olhar para dentro com coragem, reconhecer que esses conflitos existem e, por mais doloroso que seja, enfrentá-los é o único caminho para a cura. E se tem um sentimento de culpa, de dúvidas e de emaranhados, então essas questões elas precisam ser resolvidas para poder seguir a vida. Então, entender que a vida é maior que os pais e que existe vida antes dos pais, dos avós, que eles já abriram esse caminho para nós e a gente consegue honrar eles e agradecer por tudo aquilo que eles já trouxeram até aqui. O importante é a gente compreender como isso funciona, como funciona o fluxo da vida, como tomá-la. Mas tudo isso requer muita humildade. E por vezes, isso é difícil agradecer aos pais pelo presente da vida que eles nos deram. Porque quando nós fizemos isso, nós conseguimos restaurar a conexão e liberar esse vazio. E isso pode se dissolver, desmanchar. E aí nós passamos a nos sentir inteiros, conectados com a nossa essência e com a nossa força de vida que flui em nós através de nossos pais. A melhora nos relacionamentos, assim nós deixamos de projetar nos outros a falta que nós sentimos de nossos pais e passamos a viver relações mais equilibradas, com força, e assim, com essa força, a gente vai realizando vários projetos. Nós sentimos mais energia, mais disposição para conquistar os nossos sonhos e prosperar no trabalho, viver uma vida mais livre, mais abundante. Mas esse processo, nós podemos ver que Bert explica que poderíamos fazer um profundo gesto de reverência, onde a reverência provoca essa mudança na alma. E nós podemos sentir isso em nós, quando nós nos curvamos levemente em direção a esses pais. Que movimento surge nessa alma? Algo emerge nas profundezas e alcança a cabeça quando ela flui em direção a outra pessoa, a esses pais. Isso é um movimento de respeito e de homenagem que nos liga a essa pessoa. Então, aparentemente, esse movimento, ele nos torna pequenos, porque, na verdade, ele nos une a essa outra pessoa ao mesmo nível.
porque a reverência profunda, ela tem um efeito bem diferente. É nela que a gente se torna pequena diante de alguém, diante de nossos pais. Eu respeito e eu digo: você é grande e eu sou pequeno. Papai e mamãe, vocês são grandes e eu sou pequena. Então, nessa reverência profunda, eu me abro para aquilo que na realidade é grande, ou para essa pessoa que eu estou fazendo, então. Então, para entender melhor esse processo de tomar os pais, eu trouxe uma história. O nome é Feitiço, só para vocês entenderem melhor como tomar os pais. Então, imagina uma mulher chamada Clara. Desde pequena, Clara sentia que havia uma desconexão com os seus pais. Ela os via como pessoas distantes e que nunca realmente a entendiam. Clara, ao longo da vida, alimentou uma crença de que seus pais eram responsáveis por muitas das dores emocionais que ela sentia. E ela ressentia deles por não terem dado carinho ou atenção que ela sentia que ela merecia. Sempre com eles, sempre quando ela estava com eles, ela se sentia incompreendida. E por isso ela acabou se afastando deles. Mais anos foram se passando e Clara começou a enfrentar dificuldades com os seus relacionamentos amorosos e profissionais. Ela sentia que por mais que ela tentasse, sempre ela acabava presa em um ciclo de fracasso e de vazio emocional. E ela acreditava que seus pais tivessem que ser diferentes, que a sua vida teria que ter sido mais fácil, mais próspera. E um dia Clara veio para a constelação familiar. E ela foi convidada a olhar para os seus pais de uma forma diferente. Uma forma diferente como ela sempre olhava. Então, ao invés de vê-los como aqueles pais que falharam, que ela criticava, que ela julgava, Clara foi guiada a enxergá-los como seres humanos, com suas próprias histórias, desafios e limitações. E ao fazer isso, algo profundo começou a mudar dentro da Clara. Porque Clara percebeu que, durante toda a sua vida, ela estava tentando mudar os seus pais em sua mente, esperando que eles fossem diferentes do que eram. Mas quando ela compreendeu que, ao não aceitar eles como eles são, e que ela estava negando uma parte essencial dela mesma, ela começou a olhar de uma forma diferente. Porque ao rejeitá-los, ela também rejeitava a própria força vital que ela tinha. Então, com o tempo, Clara começou a tomar os seus pais exatamente como eles eram, com todas aquelas imperfeições e dores que eles já traziam do sistema deles. Então, esse processo não foi fácil para Clara. Acessar toda essa camada densa de dor e mergulhar nesse movimento. E até que isso se tornou Clara, no coração dela, ela viu que ela não ia longe com essa dor, de cobranças, de julgamentos. E se ela queria ter um relacionamento saudável e ter prosperidade, ela teria que olhar para esses pais de uma forma diferente. Porque não existe solução para relacionamentos fracassados que não deram certo se não olhar para os pais, porque a prosperidade ela não acontece.
E se ela não estivesse disposta a curar essa relação com os pais e se conectar com essa essência e se abrir para esse novo, deixar o passado para trás, deixar o passado descansar, porque ali a fonte de vida ela só acontece quando tem essa cura com a origem. Esse movimento ele tem que ser de corpo, de alma e de mente. E ao se alinhar com esses pais, Clara desbloqueou a energia vital que estava estagnada. E hoje ela consegue ver o quanto ela perdeu com esse vazio emocional que ela carregava. E ela não conseguia achar uma saída para esse vazio. E isso era a falta de ela tomar esses pais. E quando ela entendeu isso, ela começou a ter mais clareza nos projetos de vida dela, pois foi aí que, ao tomar os pais, ela também tomou a força da vida. Então, Clara se abriu para um amor verdadeiro, sem sabotagem. E, além disso, a sua vida financeira começou a evoluir, pois o bloqueio em seu relacionamento também afetava a sua prosperidade. Então, se alinhar ao seu destino trouxe segurança e confiança para ela seguir a vida dela em frente. Essa é a história de Clara. Se você sente que o medo está te parando, medo de enfrentar seus próprios conflitos que estão te impedindo de avançar na vida, então eu te convido para dar o primeiro passo em direção à sua cura, começando pelos bloqueios e pelos traumas que estão te travando, estão travando o seu caminho. E se você está pronta para desbloquear o seu potencial e superar os seus conflitos, curte e me segue e saiba mais sobre os treinamentos da cura emocional e do florescer da alma feminina. Porque a cura ela só acontece quando nós nos permitimos. Então, você está pronta para essa liberação?